Língua portuguesa, interpretação de textos, palavra-chave e ideia-chave. Olá, minha gente, professor Nelson Sartori aqui com vocês. Vamos falar sobre palavra-chave e ideia-chave como ferramenta de interpretação de texto. Vamos lá? Olha só que interessante. O que nós temos inicialmente aqui? A palavra-chave. Tá? Então vamos falar sobre palavra-chave. O que é a palavra-chave? Vamos lá. Palavra-chave são as palavras de maior destaque de cada parágrafo de um texto. Estabelecem referência central à ideia desenvolvida nesse momento. Vamos entender uma coisa. Nós temos uma habilidade de comunicação muito clara. Nós conseguimos diferenciar informações no meio de muitas pessoas falando. Tá? Essa capacidade, essa habilidade seletiva é uma habilidade natural do ser humano. Todos têm. Tá? Se no meio de 50 pessoas falando mais ou menos ao mesmo tom, e você prestando atenção nelas, se uma delas disser o seu nome, você ouve, você seleciona isso daí. Nosso cérebro tem a capacidade de selecionar aquilo que é importante para nós, tá? Aquilo que é importante. Quando você pega para ler um texto, você tem que saber que um texto, ele não foi produzido de uma vez só. Todo texto é um projeto, ele trabalha em cima de uma estrutura. Então você sempre tem o quê? Um começo, tá? Tem um meio, tem um fim. Os argumentos e as ideias que são trabalhadas, elas se concentram dentro de uma estrutura de começo, meio e fim também, só que em um parágrafo. Cada parágrafo de texto, ele tem como perspectiva a apresentação de uma ideia antes que passe para outra, tá bom? Então, quando eu esgoto essa ideia, eu passo para uma nova ideia, tá? Então, se é assim que o texto tem de ser escrito e elaborado, por que, diferentemente, ele deveria ser lido de outra maneira? Ele também tem que ser lido por parágrafos. E o importante é que você faça o quê? É que você busque compreender qual é a informação principal do parágrafo. Quando você termina de fazer a leitura do parágrafo, pergunte-se sobre o que esse parágrafo fala. Você vai ouvir a resposta que vai vir de forma a mostrar para você o foco da atenção. É simples. Se eu já leio meu texto pensando em buscar sobre o que ele fala, eu leio meu primeiro parágrafo e falo assim, sobre o que ele fala, você vai ver que essa informação vai surgir para você, porque você foi capaz de selecionar. Essa informação é que nós chamamos de palavra-chave. Feito isso, você identificou, qual é o próximo passo? É você agora perguntar o seguinte, tá bom, se é sobre isso que ele fala, a questão é, o que ele fala sobre isso? É uma questão de organização do pensamento. E você simplesmente vai anotar essa segunda informação. Você vai ver que são informações simples, tá? E primárias. E que, geralmente, o que acontece? Que as informações primárias, elas comandam a estrutura do texto e as informações secundárias estão ligadas a ela com maior facilidade de compreensão, tá? Então vamos fazer isso daí para a gente poder compreender esse tipo de funcionamento. Olha lá. Então, o que é a palavra-chave? Tá? São as palavras de maior destaque, que cada parágrafo de um texto estabelece a referência central à ideia desenvolvida. Ou seja, a palavra-chave é o quê? A palavra mais importante do parágrafo. Tá? Essa palavra responde a seguinte pergunta. Sobre o que se fala neste parágrafo. Tá? A resposta é a nossa palavra-chave. Feito isso, você vai atrás da ideia-chave. Aqui ele diz que a ideia-chave é a síntese do parágrafo em que se concentram as ideias dominantes expressas. Bonito. O que é essa ideia-chave? Pera lá, deixa eu colocar mais para baixo. Tá? Aqui, ó. É a ideia
que gira em torno Nossa, eu tô fazendo uma besteira aqui. Que gira em volta da palavra-chave. Tá bom? Ela gira em volta, gira em torno dela, gira em volta. Tá bom? O que a gente sabe? Que essa palavra aqui, ó, responde a seguinte pergunta. Tá? O que se fala sobre essa palavra-chave? A resposta é a ideia-chave. Tá bom? Então, vamos colocar isso daí em prática para a gente ver como esse tipo de estrutura funciona. Então, olha só, o que você tem aqui? Ó? Um texto, tá bom? Um texto. A primeira coisa você observar é que esse texto tem 4 parágrafos. Aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Se ele tem 4 parágrafos, eu tenho 4 momentos. Então, a gente vai trabalhar com cada um destes momentos, tá? Cada um destes momentos, para a gente poder ter uma perspectiva, tá, imediata de cada parágrafo. Então, vamos ler o primeiro parágrafo. O primeiro parágrafo diz o seguinte: é universalmente aceito o fato de que sai mais cara a reparação das perdas por acidentes de trabalho que o investimento em sua prevenção. Mas então, por que eles ocorrem com tanta frequência? Para aí. Eu pergunto a você, sobre o que se fala neste parágrafo? Resposta muito simples. Ele fala sobre o quê? Sobre acidentes de trabalho. Tá? Ele fala sobre acidentes de trabalho. Tá? Sobre acidentes de trabalho. Muito bem. Qual destas palavras é a mais importante? Acidentes de ou trabalho? É acidente, porque ele está falando sobre acidente. Então, acidente é a minha palavra-chave. Tá bom? Beleza? É a palavra mais importante. Ótimo. Eu tenho como comprovar tudo isso? Eu tenho como ter certeza de que essa palavra ou essa expressão concentram as informações mais importantes? Vamos verificar? Então, olha só. Então, se eu pegar para fazer essa leitura, ele diz assim, ó, universalmente aceito o fato de que sai mais cara a reparação das perdas por acidente de trabalho que investimento em sua prevenção. Pessoal, esse pronome sua que está aqui, diz respeito a quê? Sua prevenção. Prevenção do quê? Dos acidentes de trabalho, tá? E aí ele continua. Mas então por que eles ocorrem com tanta frequência? Eles quem, minha gente? Ué, os acidentes de trabalho. O nome disso que eu acabei de mostrar para vocês é o quê? Coesão. O que é a coesão? É a relação estabelecida entre os elementos de um texto, fazendo amarração entre eles. São termos que recuperam. As palavras mais importantes, elas são recuperadas, que é para dar o quê? Elementos de continuidade ao texto. Por isso que ele fala sobre acidente de trabalho, ele fala sobre sua prevenção e ele pergunta por que eles ocorrem. Tudo falando sobre acidentes de trabalho. Muito bem, já que eu tenho a expressão acidentes de trabalho, agora a minha segunda pergunta é o que ele fala sobre acidente de trabalho? Se você observar, ele vai dizer o seguinte, que o investimento é mais caro que a reparação. Então, o que eu posso escrever aqui embaixo? Eu vou escrever em azul, tá? Que é por uma questão de organização. Então, o que eu vou escrever? A ideia-chave. Eu vou dizer o seguinte, que no que diz respeito a acidente de trabalho, é mais barato
prevenir do que corrigir. Tá? Ele disse, a reparação, tá, das perdas, olha só, é mais caro reparar do que prevenir. É mais barato prevenir do que corrigir, é a mesma coisa, você poderia ter repetido. Então eu sei sobre o que falou no meu primeiro parágrafo. Tá? Ele fala sobre acidente de trabalho, ele diz que é mais barato prevenir do que corrigir os acidentes de trabalho. Então agora eu vou para o meu segundo parágrafo, vou fazer a mesma coisa. Ó, preste atenção e procure entender sobre o que ele fala. Falta evidentemente fiscalização. Constatar tal fato exige apenas o trabalho de observar obras de engenharia civil ao longo de qualquer trajeto, por ônibus ou por carro na cidade. E quem poderia suprir as deficiências da fiscalização oficial? Os sindicatos patronais ou de empregados não o faz, se não for por um conformismo cruel, a tomar por fatalidade o que é perfeitamente possível de prevenir, terá sido por nosso baixo nível de organização, escasso interesse pela filiação a entidades de classe ou por desvio dessas de seus interesses primordiais. Pergunto sobre o que ele fala. Você vai responder, ele fala sobre fiscalização. Só isso que ele fala? Não, ele fala sobre falta de fiscalização. Ótimo. E qual dessas duas palavras é a mais importante? Fiscalização. Ele não está falando sobre falta, ele está falando sobre fiscalização. Tá? E ele diz que ela falta. E ele diz por que falta? Tá? Ele falou uma série de fatos aqui, tá? Sobre o sindicato patronais de empregados, sobre o baixo nível de organização. Então, o que eu posso entender dessa representação? Tá? Vamos escrever? Vamos dizer o seguinte, que falta fiscalização, vou escrever aqui no cantinho. Porque quem deveria fazer não faz. Tá certo? Muito bem. Vimos aqui o nosso segundo parágrafo. Ele fala sobre a falta de fiscalização e que ela falta porque quem deveria fazer não faz. Então agora nós vamos para o nosso terceiro parágrafo, tá bom? Vamos lá, trazer de novo a nossa cor vermelha. Tá aqui, e a gente diz o seguinte, ó. Falta também a educação básica prévia a qualquer treinamento. Com a baixíssima escolaridade do trabalhador brasileiro, não há compreensão suficiente da necessidade e benefício dos equipamentos de segurança, assim como da mais simples mensagem de um manual de instruções. E agora, o que ele está falando aqui? Sobre educação básica. Não é isso? O que ele diz? Que ela falta também. Olha, lá em cima falta fiscalização, agora falta educação básica. Qual a palavra importante? Falta educação ou básica? Educação. Ele está falando sobre educação. Muito bem, e qual que é a questão da educação? Com a falta de educação, falta o quê? Compreensão. Então, o que eu posso dizer aqui? Ó? Que, vamos fazer em azul, né? Vamos fazer em azul. Vamos lá. Vamos dizer assim, ó. Que a falta, tá? Vamos lá. Que a falta da educação gera incompreensão. Então, o problema da falta de educação é que falta compreensão, tá? Que a falta dela gera incompreensão, tá bom? Gera incompreensão. Muito bem, eu vou agora voltar para minha caneta vermelha e ir lá para o meu terceiro elemento. E ele diz assim, ó, e há, enfim, o fenômeno recente da terceirização, que pode estar funcionando às avessas, ao propiciar o surgimento e a multiplicação de empresas fantasmas de serviços que contratam a primeira mão de obra disponível, em vez de selecionar e de oferecer mão de obra especializada. Muito bem, você já percebeu sobre o que ele fala aqui? Terceirização. Ótimo. Então, terceirização é minha palavra-chave. E qual é a questão da terceirização que ele está falando aí nesse contexto? Tá? O problema da terceirização é o quê? Que eles contratam mão de obra despreparada. Então, contratação
de mão de obra despreparada. Contratação de mão de obra despreparada. Muito bem. Vamos lá. Vamos dar uma olhadinha agora na sequência disso daqui. O que ele pede para a gente? Olha só. Assinale a opção que apresenta as palavras-chave do texto. Ótimo. Vamos voltar para lá. Eu quero que você me diga o seguinte. Vamos imaginar que eu pegue esse texto, que eu pegue isso daí, que você está vendo, e feche, e volte daqui a um mês para fazer a leitura dele. Daqui a um mês eu volto para fazer a leitura, não agora. Será que eu vou precisar ler o texto inteiro, ou vai bastar eu ler as palavras-chave e o que está escrito em azul? Perceba que a minha leitura foi eficiente, que basta eu olhar isso daí, eu sei onde as informações importantes estão, tá? Mas agora, vamos testar isso daí antes de mais nada, tá bom? Veja, em vários momentos eu falei para você sobre coesão, que está lá em cima, não é? Vamos ver isso daí, se bate de verdade? Ó, no segundo parágrafo ele fala assim, ó, falta evidentemente fiscalização, constatar tal fato. Que tal fato? Opa, caneta vermelha. Vamos lá. Que tal fato é esse? Que ele cita aqui, ó. É a falta de fiscalização, tá bom? Depois, falta também a educação básica prévia a qualquer treinamento. Com a baixíssima escolaridade. Pessoal, o que é a baixíssima escolaridade? É a falta de educação básica. Olha como ele retoma. E depois, e aí, enfim, o fenômeno recente da terceirização que está funcionando dos avessos. Pessoal, quem que está funcionando as avessas? A terceirização. Veja como o pronome que retoma a terceirização. Então eu tenho aqui os elementos me indicando os pontos importantes. Você pode perceber que eu sempre retomo o ponto importante. Mas ele faz uma pergunta ali no meu primeiro parágrafo, tá vendo? Ele faz uma pergunta. Vamos fazer o seguinte, vamos ver se a gente consegue responder essa pergunta. Eu vou reler o primeiro parágrafo, vamos ver se você é capaz de responder. Ele diz assim, ó, é universalmente aceito o fato de que sai mais cara a reparação das perdas por acidentes de trabalho que o investimento em sua prevenção. Mas então por que eles ocorrem com tanta frequência? Tá? Se é mais barato prevenir do que corrigir, por que eles ocorrem? Ué, porque falta fiscalização, tá? Por negligência dos responsáveis, porque deveria fazer, não faz. Falta educação básica e, consequentemente, falta compreensão quanto à importância dos equipamentos de segurança. E, por fim, vem a questão da terceirização que contrata mão de obra despreparada. Tá? É por isso que continua acontecendo com tanta frequência. Os acidentes de trabalho continuam acontecendo, tá bom? Muito bem, vamos lá. Agora vamos ver se a gente responde essa pergunta, não é? E essa pergunta diz o seguinte, assinale a opção que apresenta as palavras-chave do texto. Olha que coisa simples, nenhuma questão vai fazer isso daí. Ele vai perguntar para você o seguinte, é possível afirmar que o primeiro parágrafo fala sobre isso. Então o que ele vai dizer? Será que o primeiro parágrafo fala sobre aceitação universal? Falou, não, não é palavra-chave. Está fora. Pronto, já eliminei A. Eu vou para a letra B. Fala sobre investimento em prevenção, alguma palavra dessas? Falou, não. Palavras-chave do nosso texto, observe ali, tá? Quais são as palavras-chave? Vamos voltar e ver? Olha ali e dá uma lidinha nas palavras-chave. Veja bem, fiscalização, acidentes, educação e terceirização, tá certo? Então vamos lá, vamos ver o que ele põe na sequência para a gente. Olha só, aceitação universal não é. Investimento e prevenção, ele não citou. Falta de fiscalização, opa, fiscalização era. Então deixa aqui. Depois, prevenção de acidentes, acidentes era. Crescimento não era. Ótimo. Eliminei 3. Agora eu vou para a letra C. Organização era a palavra-chave? Não era. Então eu elimino. Vamos lá. Fiscalização era? Era. Educação e terceirização. Olha que simples. O que eu fiz?
eu identifiquei a partir da leitura que eu fiz no meu texto sobre os pontos importantes dentro desse contexto. Certinho? Entendido? Então veja só. Bom estudo para você que está se preparando para ser um bom leitor de texto. Lembre-se que interpretação de texto é técnica. São ferramentas que são aplicadas. E esse tipo de ferramenta, ele traz muita eficiência para a sua leitura e para a realização das provas. Grande abraço a vocês, mais uma vez, bom estudo. Até mais.